Então eu queria que você lesse comigo 2 textos. O primeiro está em Gênesis 39. Hoje pela manhã, deu tempo de eu ler alguns outros capítulos a respeito dessa figura chamada José. Eu queria, de todas as histórias referentes a José, eu queria mencionar uma. Nós vamos ler essa, história de Gênesis 39. Mas eu queria que logo em seguida você já procurasse um texto em 2 Samuel 13. Porque nós vamos ler uma outra história. Aí qual é o plano? Comparar as duas. E aí nós vamos ver uns 2 slides. Nós vamos costurar tudo isso pela graça de Deus. E nós vamos fazer uma escolha para a nossa história. Então não fica ninguém fora disso. Eu quero que você então entre comigo, mergulhe comigo nesses relatos bíblicos. Topa um desafio, gente? Sim? Então Gênesis 39, a partir do versículo 1, fala o seguinte. Acompanhe a leitura, tá bom? E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante, era bonito o homem. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Não é contra Potifar? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme a essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele esteve na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Em outras palavras, gente, até o presente momento a gente leu uma história de um homem chamado José, que teve
a feliz ou infelicidade de nascer bonito. O homem era bonito. De tudo quanto era homem que tinha, ele devia ser um dos mais bonitos. E teve uma história de ser vendido pelos irmãos. Anunciaram que estava morto, mas ele foi vendido para um outro povo. E foi morar na casa de Potifar, porque Potifar comprou José. Quando José chega nessa casa, como foi relatado, como ele tinha um coração reto diante de Deus, ele tinha uma mente que funcionava muito bem. Ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria. Onde aquele homem agia, Deus prosperava. E tem pessoas que são assim, que levam Deus a sério. Foi falado ontem isso aqui. Deus acaba levando essas pessoas a sério também. E esse homem foi tratado a sério por Deus, porque esse homem tratava Deus a sério. Só que mesmo pessoas que levam Deus a sério, elas passam por problemas na vida. Porque o mundo, como foi falado ontem, jaz no maligno. O que você pode esperar? Nem todo mundo leva Deus a sério. Não é verdade? Então, esse homem que leva Deus a sério, toma conta de tudo que um chefe no Egito tem. Então, esse homem, chamado José, administra os bens de Potifar. E Deus abençoa Potifar através de José. Até aí, maravilha. A questão é, esse mesmo homem abençoado por Deus passa por uma luta, passa por uma tribulação, passa por uma tentação. Então a gente já aprende uma coisa: pessoas de Deus então são tentadas? Sim. Você vem para o culto, você vem para o congresso, você faz de tudo que você entende que é atribuição sua fazer como homem, como filho, como filha, como mulher de Deus. Significa então que você não vai passar por momentos difíceis na vida? Não, você vai passar por momentos difíceis na vida. Como José, um homem abençoado por Deus, também passou. Até aí, precisamos desistir, chutar a cruz de Jesus Cristo? Não, porque esse mesmo Deus passa essa crise conosco. Ele não nos deixa órfãos, nem abandonados, nem nos momentos de luta, nem de crise. Amém? Pois José, sendo tentado na casa de Potifar, por que tentado? Porque esse homem chega para trabalhar, e lá pelas tantas ele recebe o quê? Uma cantada. E aí eu te pergunto, quem aqui está livre de receber uma cantada? Então você talvez imagine, olha, cantada de mulher ou de homem eu nunca recebi. Mas de repente tem um monte de adolescente que já recebeu cantada de quê? De um traficante. De um amigo que está apresentando o baseado. De uma colega que está apresentando um site pornô. Então as cantadas, as ofertas, elas estão o tempo inteiro batendo a nossa porta, ainda que você não procure. José foi trabalhar, dentro do ambiente de trabalho ele é cantado pela mulher de Potifar. E ela tentou só uma vez? Foram várias vezes rodeando aquele homem. E quanto mais ele negava, mais ela crescia o olho. E quanto mais ele negava, mais ela crescia o olho nele. Até que chega um dia em especial, que quando José chega para trabalhar, não tem ninguém no barraco. O barraco está vazio, só está o quê? A bonitona lá, louca para levar José para a cama. Está pronta para o crime. E eu não imagino que ela estivesse usando uma burca. Não imagino que ela tivesse empacotada de tecido de cima a baixo. Porque ela estava querendo cair sexualmente com esse homem. O que José faz? Vou orar para ver se é de Deus? Eu vou orar pela irmã, impondo mão. Tudo que ele não podia era nem encostar nela. O que José fez? Fugiu. Então eu quero que com essa história você guarde a seguinte informação: por amor a Deus, às vezes é hora o quê? De fugir. Por que fugir? Porque tem um princípio que José adotou aqui, que Deus abençoou ricamente. Ele reconheceu o limite dele. Felizes os homens e mulheres que reconhecem os seus limites. O nome disso é humildade.
reconhecer a verdade a seu próprio respeito. Tem coisas que a gente não dá conta, e se a gente não dá conta, a gente tem que vazar, fugir, por amor a Deus. Guardou essa história? Vamos para outra? 2 Samuel 13. Você vai ver o oposto disso agora, mas você vai chegar às suas próprias conclusões. Então eu dei uma pinceladinha na história, para a gente dar uma pinceladinha numa outra história, e depois fazer o casamento dessas duas com aqueles 2 slides que eu prometi para vocês. Amém, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Entenderam essa primeira história? Podemos ir para a segunda? Então vamos lá, 2 Samuel 13. Então se prepara que agora a história muda o rumo. Tem pontos em comum e tem escolhas que, por serem diferentes, dão resultados diferentes. 2 Samuel 13 fala o seguinte, eu vou ler aqui em outra versão. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. De novo uma casa vazia, hein? Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo. Segunda vez que a gente ouve a mesma conversa. Deite-se comigo. Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui, tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa. Nessa outra versão, uma túnica colorida. Então Tamar chega na casa colorida. Ela sai como? Aí você vai ver. Ela estava vestindo uma túnica longa, colorida, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça e rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acho que nem deve ter dado tempo dela responder, mas logo em seguida ele diz: agora calme-se, minha irmã. Ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso
E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Vou resumir a história. Absalão arquiteta a morte de Aminon, e mata Aminon e foge. Entendeu a história? O que muda? Muda o tempo, muda a motivação. Então, de novo, nós estamos falando com alguém que entra em contato com uma questão chamada, presta atenção, gente, desejo. Do mesmo jeito que José lá atrás foi tentado por uma mulher que tinha desejo por ele, e ele viu que não daria conta de brincar com os limites, ele foge. Agora a gente entra em contato com uma outra história que relata uma verdade aí, que não está muito distante da nossa realidade. Então nós estamos falando de uma família real. Nós estamos falando de uma família cujo chefe, Davi, é conhecido como o homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Então nós estamos falando de uma família, se a gente trouxesse para os dias de hoje, uma família evangélica. Poderia ser? Uma família de líderes, de gente com ministério. A gente poderia transpor? Então nós estamos falando de uma família que de repente vem domingo de manhã para a igreja. Trazendo para os dias de hoje, essa seria a família de Davi hoje. Uma família talvez como a sua que está aqui hoje. Aí você observa que coisas ruins também podem acontecer com famílias que vêm à igreja. E aconteceu uma situação na família de Davi que passou batido. E aí eu acho que a gente pode começar a aprender com essa história. Um dos filhos de Davi, Aminon, começa a nutrir um desejo pela meia-irmã. Então vontades, eventualmente, podem aparecer na nossa vida, e de repente nem todas levam para um bom fim, podem levar para um mau resultado. Mas nenhum de nós está livre de ser tentado pelos bons e maus desejos, especialmente pelos maus. Certo? Claro até aqui? O problema não é o mau desejo aparecer. O problema é o não saber lidar com ele. E é curioso porque tem um relato de um rapaz chamado Aminon, no auge da sua juventude, que começa a nutrir desejo sexual por uma menina bonita da casa, que é meia-irmã dele. E é curioso porque eu te pergunto, de todo mundo que se relacionava com Aminon, quem notou? Foi o pai? Pais, prestem atenção. Foi o pai que notou que o filho estava passando por tentação? Foi uma serpente. Serpentes se infiltram nas nossas casas se a gente não tomar cuidado. Não é porque está todo mundo dentro de casa que não tem serpente infiltrada. Hoje nós temos uma estrutura de infiltração de serpentes nas nossas famílias, mais sagaz, das mais sagazes que a gente puder imaginar. Vou citar um exemplo: internet. Não é porque seu filho está dentro de casa que ele está protegido. Você sabe o que ele vê na internet? Não é porque o seu filho está dentro de casa que ele está protegido. Você sabe o que ele está acreditando quando ele assiste os programas de televisão que ele assiste? Então eu quero que nessa manhã a gente seja alertado pela expressão de amor de Deus pela nossa vida, de usar uma história triste, mas para que não se repita na nossa história. Serpentes se infiltram debaixo do nosso nariz. Então nós estamos falando de um parente de Davi, Jonadab, cuja característica dele é de sagacidade, de astúcia. Acho curioso porque é uma das mesmas características que a Bíblia registra a respeito de Satanás lá em Gênesis. Astúcia, sagacidade, está atento, só está procurando uma oportunidade para dar o bote. Acho curioso porque o pai e a mãe, os irmãos, não observam que Aminon está mudado. Então as pessoas passam por momentos difíceis. O problema não é um momento difícil. O problema é que quem deveria estar atento não está. E por que Aminon não fala com o pai?
Aí você observa que de repente Davi notou, pode até ter notado, mas falou alguma coisa? Uma das maiores dificuldades dos homens, falar. Mulheres, me fala se essa não é a maior queixa que você tem do parceiro que você tem em casa. Ele não fala. Não é à toa que lá em Gênesis, uma das primeiras tarefas que Deus dá para Adão é o quê? Dar nome para os animais, porque para dar nome você tem que falar. Então Deus já está preparando os homens. Homens, eu quero que os homens prestem atenção, independente da idade. Se tem alguma coisa que pode impedir o seu sucesso como homem de Deus, é a sua predisposição em ser omisso e se calar diante do caos. Quando um homem não fala e se cala, sabe qual é a tendência da mulher? Falar dobrado. Aí você vai ver um cenário terrível, que costuma ser o cenário para a construção de todo tipo de confusão de identidade, inclusive de vício sexual, de dependência emocional, de dependência química, de homossexualidade. Vou te descrever em poucas palavras: pais calados demais a ponto de serem ausentes e omissos, vivos porém mortos para os seus filhos. Mulheres extremamente protetoras, super protetoras, que quase praticam overdose de feminino na vida dos seus filhos. As famílias evangélicas estão lotadas desse modelo. Homens que trabalham demais, acumulam demais, tentam fazer tudo direitinho, mas não entregam o coração para os seus filhos. Eles fazem, mas eles não são. Eles dão coisas, mas eles não se dão. Então deixa eu te dar um alerta, pai. Se você não der colo para o seu filho, outro homem vai dar. É uma questão de tempo. Os pedófilos adoram filhos carentes. Os traficantes adoram filhos carentes. Não dói o coração ouvir isso? E os Jonadabes estão soltos, só procurando a oportunidade de ver um filho com semblante caído, um pai ocupado demais com as suas tarefas, uma mãe ocupada demais com seus afazeres, e ninguém conversa mais dentro de casa. Coloca o WhatsApp no lugar, coloca uma foto, coloca uma postagem, coloca uma superficialidade qualquer, achando que vai substituir. Enquanto o Aminon está com o semblante caído, o pai não nota, a família não intervém, chega uma serpente que pergunta: e aí, filho, o que está pegando? Você mudou, que eu notei. O menino não sabe lidar com a crise, o menino não sabe lidar com aquele sentimento, como muitos de nós na vida não sabemos lidar com alguns sentimentos. E quando a pessoa errada se apresenta para fazer a pergunta certa, a tendência nossa é o quê? Abrir o coração. A Aminon abre o coração e fala: eu estou afim da minha meia-irmã. A serpente fala o quê? Fala aquilo que ela tem. Morte, conselho de morte. Dá o bote, você é filho do rei, você pode tudo. Arquiteta um plano. Aminon trai a Deus, trai aos princípios da família e executa todo o plano que a serpente deu. Estupra Tamar. Então nós estamos falando de um relato de violência sexual dentro de uma família evangélica. Acontece? Assim, ó. Se não é a menina estuprada, é a mulher espancada. É o filho sendo violentado. Violência e mais violência dentro da casa do povo de Deus. Nenhum de nós está livre, tá? Por isso, se a gente pensa que está de pé, que a gente vigie para que a gente não caia. Serpentes estão procurando oportunidades. Emoções difíceis de lidar acontecem o tempo inteiro. Se o conselho certo não chegar, a tendência é que o conselho errado chegue e a gente ceda a ele. Então Tamar chega colorida, obedecendo ao pai para servir o irmão adoentado. Tamar chega como uma presa. Ela chega colorida, ela clama ao seu irmão: não faça isso.
Mas ele, cego pelo desejo, diferente de José, ele o que? Foge. Ela dá tempo, para com isso, me pede em casamento. O que ele faz? Ele se joga no desejo, violenta a própria irmã. Para piorar, que é o que costuma acontecer quando você dá vazão à sua carne, a sensação que vem depois é de quê? Aversão, nojo. Tira essa mulher daqui. Ele corrompe todo o sistema. Primeiro ele manda os soldados saírem da casa, porque eu quero estuprá-la. Depois ele manda os soldados entrarem na casa. Tira essa estuprada daqui. Tenho nojo dela. Então aquele pedaço de carne violentado chamado Tamar vai para a rua de Israel, rasgada, não mais colorida, mas agora cinza. Aí eu te pergunto, há um relato sobre Davi diante da situação? Davi ficou furioso. O que mais? Mais nada. Calou. Então, ainda que o problema tenha acontecido, quem podia fazer alguma coisa fez? Não, ele adotou qual princípio? O tempo leva, o tempo trata, o tempo resolve. Algumas coisas o tempo leva. Abuso não. Traumas não. Os traumas, eles fazem isso com a gente. Como é que você vai engolir isso aqui e acreditar que o tempo vai levar isso aqui? O tempo não leva. Leva? Coisas, algumas coisas pequenas o tempo leva. Outras coisas não. Ou você reconhece que isso aconteceu, que é o que Tamar precisava, de justiça, de cuidado, de alguém tirar a desonra dela, refazê-la de novo. É possível? É possível. Ou você mantém isso e tenta digerir isso. Eu te pergunto, como é que você digere isso? Você não digere isso. Você leva isso com você para onde você for. Tamar é trancada dentro de casa de Absalão. Não há mais relatos sobre ela. Quando Absalão, o irmão dela, vê que a irmã agora é isso, como é que ele se sente? Furioso. Trata a irmã? Não, quer se vingar e mata o irmão. Eu te pergunto, o que Davi fez de novo? Nada. Mais uma vez, o tempo leva. Absalão se levanta mais para frente como um dos maiores inimigos de Davi. Pai contra o filho. E aí a gente tenta, entender essa história. Por que Davi não fez nada? Lê alguns capítulos antes, quando você chegar em casa. Você vai ver que tinha alguém na família que também tinha problema com desejo. Tinha alguém na família que também não sabia lidar com desejo. Sabe quem? O próprio Davi. O próprio Davi um dia estava descansando no palácio, dá uma olhada lá para baixo, ele viu um mulherão tomando banho. Ele fez o quê? O mesmo que José? Fugiu, virou o olho, reconheceu o seu limite e falou: se eu ficar olhando, não vou dar conta. O que ele fez? Aí que ele olhou com força. Olhou com força, fantasiou, matou o marido daquela mulher. Não é verdade? Toma aquela mulher como sua, se torna um homicida por causa de um desejo que ele não soube conter. Então nós estamos falando de um homem de Deus, que também passa por contato com o desejo, tentação no seu desejo, que se não colocar limite, vai cair também. Por isso que nenhum de nós está livre. Então isso é para nos dar, meu Deus, então eu não estou livre? Não. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele pode te dar graça para você vencer. Desde que você reconheça que você é humano e que precisa da ajuda de alguém mais alto e mais forte que você, Deus. Mas o problema é que Davi tratou a sua dificuldade com relação ao desejo? Tratou? Não, empurrou com a barriga. Resolve o problema? Mais para frente, o mesmo princípio que ele não soube aplicar na sua vida, o filho também não soube. Quando o Aminon é tentado por um desejo sexual que não era permitido, Davi pôde ajudar o filho? Não, porque ele também não tinha aprendido a lição.
se calou diante. Então, pais, líderes, discipuladores, aqui de plantão, não adianta fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Nós vamos ter que encarar o caos. Só que existe uma promessa a nosso favor. Uma vez encarando o caos por amor a Deus, Ele encara o caos conosco. E o que é um caos diante do Todo-Poderoso? E aí eu queria que a gente colocasse então 2 slides aqui. O primeiro, que eu não pedi, eu não sei se tem como colocar. Pode mudar, por favor? Pode mudar? Falar de sexualidade é falar do quê? Não é falar de sexo, para começar. Falar de sexualidade não é falar do que você faz ou não faz na cama, do que você faz ou não faz com o seu corpo. Falar de sexualidade não é falar para quem é casado ou para quem é solteiro. Casado que pode fazer sexo, solteiro porque está louco para fazer. Sexualidade não é só falar disso. Sexualidade é falar a respeito daqueles 2 mandamentos que estavam no slide anterior, e eu passei rápido, que falam sobre o quê? Amar a Deus acima de tudo e todos, nos amar e amar o próximo. Se resumir os 2 grandes mandamentos deixados por Jesus, numa palavra só, seria o quê? Amar. Então o nosso chamado é amar. Amar do jeito certo, com a motivação certa. Amar. Receber o amor de Deus, devolver esse amor para Ele. Quando a gente devolve o amor para Ele, o que Ele fala? Agora eu vou te chamar para amar uma outra pessoa além de mim. Quem? O segundo mandamento é amar quem? Quem? Não é o próximo. Ele fala para eu amar o próximo do mesmo jeito que eu amo uma outra pessoa. Quem? Gente, eu saí lá de Vitória, peguei um avião, cheguei aqui em Brasília. Quando eu chego em Brasília, adivinha quem está ali junto comigo? Eu. Gente, para onde eu vou junto. Já reparou? Cheguei aqui em Brasília, quem é que estava aqui me esperando? Eu. Falei, meu Deus, sai do meu pé. Não sai. Por isso que o cristianismo ele traz um princípio, qual? Não é só encarar a Deus, é se encarar também, fazer as pazes com a própria história. Vamos trazer para as histórias que a gente viu. Davi encarou a própria história? Fez de conta que o que? Eu não estou sentindo nada. Não tenho problema com desejo, não tenho problema com mulher bonita, não tenho problema com lascívia, não tenho problema com nada. Não aplicou o princípio bíblico, resultado, fez um discípulo. Quem? O próprio filho Aminon, que também não sabe lidar com desejo. Então sabe aquela gambiarra que você carrega na sua vida? Quem está ao seu redor vai o quê? Reproduzir. Especialmente filhos. Não adianta. A gente passa para outra geração só o que é bom. A gente passa todo o pacote, inclusive o que não presta. Por isso que a gente tem que ser pelo menos humilde e reconhecer o seguinte: Deus, tem coisas na minha vida que são difíceis. Eu não quero fazer de conta que elas não existem. Eu quero encará-las, porque eu não quero que a próxima geração reproduza o mesmo engano. Então nós estamos procurando pessoas, não é que não tenham lutas. Eu não acredito que Deus esteja procurando super-humanos. Deus está procurando gente humilde, que reconheça as suas limitações, que falem, Deus, o bicho pega na minha vida quando esse é o assunto. Mas eu não quero fazer de conta que isso não existe. Eu quero encarar isso aqui, me ajuda. Deus está procurando pessoas que peçam ajuda para Ele. Pessoas que reconheçam que tem situações que não sabem lidar. Então você observa que Deus está nos chamando, Andréa, se encara, minha filha. Aconteceu isso aqui na sua vida? Vamos chorar isso aqui. Acho lindo, porque se você ler a história de José mais para frente, quando toda a honra dele é restaurada, e Deus aumenta a honra em grandes proporções, e ele se torna o número 2 de todo o Egito. Quando ele se depara com essa mesma família que trouxe traumas para ele, ele não faz de conta que ele não está sentindo nada. Ele foge de novo para quê? Para chorar a dor dele. Então nós estamos falando de um homem que aprendeu a reconhecer as suas dores, alegrias, fragilidades e forças. Por isso que ele é um homem que Deus pode o quê? Mantê-lo em qualquer lugar, seja no cárcere, e mesmo no cárcere ele é livre, seja no palácio, porque no palácio ele também é livre.
E nós estamos falando esse final de semana inteiro sobre o quê? Liberdade. Então nós estamos falando de um homem que foi para o cárcere, e lá dentro ele era livre. Nós estamos falando de um homem que está no palácio, mas ele era livre, porque ele tinha como referência maior na vida dele a rocha, chamada Deus. Deus está atrás desses, que independente de onde estejam, estão o quê? Dobrados diante dele, rendidos a ele. Então Deus, ele está me falando, Andréa, não é só receber o meu amor por você, é me amar também acima de tudo e todos, amém? Amém. Gente, amar a Deus é quase que assim, mamão com açúcar. Deus está te dando como primeiro mandamento o quê? Amar a Ele. Agora nós estamos falando, quem é Ele? É a pessoa mais de boa que tem. É a pessoa mais saudável, fiel, honesta, sábia, de bom gosto, poderosa. Entendeu? Nós estamos falando do que? Do Deus que preparou o que é um paraíso para nós. Um Deus que não pede que eu o carregue. Ele me carrega. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra. Você está entendendo? Um Deus que não me chama de escrava, me chama de filha. Um Deus que podia ter fulminado com cada um de nós, sem exceção. E Ele nos elege para sermos o quê? Co-herdeiros com Jesus Cristo. Um Deus que tem o cuidado de me dar Jesus Cristo como meu irmão mais velho, dá licença? Eu, aquela que merecia estar no inferno, assim como você. Não sei o que você fez, não preciso saber, mas sei que você é gente merecia estar o quê? Separado de Deus, porque traiu a Deus. E Ele podia ter acabado com a raça humana, mas Ele teve o quê? Misericórdia, e elevou a raça humana a ponto de chamar o quê? Aqueles que creem, que querem fazer parte da família através do mesmo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, eu chamo agora de filhos. Então amar a Deus é meio que óbvio, só que daí Deus dá uma outra tarefa. Vai agora amar uma pessoa que é uma encrenca. Quem? Você. E amar não é fazer de conta que eu não tenho problema. Amar é reconhecer que eu tenho problema, que eu já fiz besteira, que eu já errei, mas que Deus teve misericórdia de mim. Então eu digo sim à misericórdia dele e falo, Deus, então tá, eu vou me dar uma segunda chance. E se precisar eu vou dar uma terceira, e se precisar eu vou dar uma quarta, mas eu não vou desistir de mim, porque o Senhor não desistiu. Então Deus está chamando a gente, presta atenção, gente. Você que está tentando desistir de você, tá? Isso é pecado. Você que está aqui tentando suicídio, você que está aqui tentando, sabe, chutar o pau da barraca, desistir de tudo e todos, deixa eu te dizer, você quer uma profecia? Eu vou profetizar na sua vida. Assim diz o Senhor, não desista de você, porque Ele não desistiu de você. E se Ele não desistiu, quem te deu moral? Não desista de você. Você fez besteira? Você foi um Jonadab na vida de alguém? Você foi um Aminon na vida de alguém? Você foi um Absalão na vida de alguém? Você foi um Davi na vida de alguém? Você acabou com a vida de algum Tamar? Deixa eu te falar, nem assim Deus desiste de você. Seja pelo menos humilde, deixa Deus te recompor. Reconheça a sua miséria sem Deus e peça ajuda ao Criador. Ele entende de vaso podre e quebrado, tá? Ele refaz, porque Ele é Deus amoroso, tardio em se irar. Não perde a oportunidade que Deus está te dando. Conserta a sua vida com Deus. E esse mesmo zelo que você vai ter com você, Ele está te mandando o quê? Tenha pelo outro. Viver esses dois mandamentos é sexualidade. Porque é você expressar, usando mente, corpo e espírito, tudo que você sente e pensa a respeito de você, de Deus e do outro. Resumindo, sexualidade é isso. Um dos pontos da sexualidade que o povo confunde é o quê? A parte erótica. E aí eu quero que a gente vá para o outro slide, para que você entenda, para você ver como que a questão da sexualidade está na Bíblia. Tem gente que acha, gente, que fim dos tempos, né? Falar de sexualidade no domingo de manhã na casa do Senhor, deixa eu te falar, se a gente não falar aqui, você vai aprender onde? Com o Google. E o Google, ele responde tudo o que você quiser, o que presta e o que não presta, porque ele não é Deus. Agora, vamos perguntar para quem entende da parada que é Deus, porque foi invenção dele.
Se tem alguém que entende de sexualidade, é Deus. Se tem alguém que entende, inclusive, de erotismo, é Deus, porque foi ideia dele, para que a nossa alegria fosse completa. Tá certo? Não vai dar tempo da gente falar muita coisa, mas pelo menos esse slide eu queria que você observasse. Acho legal porque tem o quê? Gente muito nova aqui e gente mais velha. Gente solteira, gente casada, divorciada, viúva, tem de tudo. E eu vou te dizer, o dia que eu aprendi esse gráfico, numa aula que uma médica sexóloga nos deu, eu lamentei. Por quê? Porque não foi na igreja que eu aprendi. E eu entendo que isso aqui é uma verdade que nós cristãos temos que nos apropriar. Então, o que os pesquisadores descobriram? Que todo ser humano, independente do credo, da faixa etária, independente da cultura, da religião, dos valores, todo ser humano, quando expressa o desejo agora sexual, ele passa por 4 fases, sem exceção. A Bíblia relatou esse gráfico nessas 2 histórias que a gente trouxe. A mulher de Potifar teve o quê? Desejo sexual. Ela não queria orar com José, tá? Ela não queria bater papo com José, ela não queria jogar uno com José. Ela queria fazer sexo com José. Por quê? Uma área da vida dela que é o erotismo, e o erotismo não está na vagina nem no pênis, está aqui. Então o seu problema não é essa região, tá? Amém, gente? Você estava achando que Satanás estava pendurado no seu pênis? Tá, não. Olha, gente, a pombagira que abraçou minha vagina. Não abraçou, não. Deixa eu te falar. Tá aqui, ó. Sexualidade começa aqui. Acho que é por isso que uma das razões, né, que Paulo coloca em Efésios o quê? Revestir essa região com o quê? Inteligência? Capacete do quê? Salvação. Os seus olhos têm que ser salvos. Amém, irmãos? Olhos, especialmente para os homens. Isso aqui é um campo de batalha para o homem. Os homens se denunciam muito pelo olhar. Ele não bate o olho só e vê, não, mulher bonita. Ele bate o olho, ele vê, ele arranca a roupa. Que é uma coisa curiosa a respeito de homem. Muitos homens são levados à queda sexual, não é tocando em outra mulher. Eles batem o olho numa mulher, numa pessoa, seja homem ou mulher, depende do objeto de desejo. Batem o olho, primeira coisa que homens que caem na lascívia pensam: como é essa pessoa sem roupa? Isso é pecado. Porque nudez é para ser contemplada por quem tem aliança. Por isso que pornografia é pecado. Porque você está fazendo de conta que você tem uma aliança com aquela atriz pornô e você não tem, você não sabe nem o nome dela. Você não sabe nem por que ela está ali. Você está me dizendo então que você se acha no direito de ver um filme pornô na internet, na TV, seja onde for, porque a pessoa está se oferecendo, você não forçou? Deixa eu te dizer, a pornografia é uma das indústrias mais ricas do mundo, mantidas à base, sabe de quê? Miséria humana. Cada clicada que você dá, cada acesso que você tem num site pornô, é um dízimo que você investe no ministério de Satanás, que mantém gente em cativeiro. Está lotado de meninas, meninos, homens e mulheres, abastecendo os prostíbulos do mundo inteiro, tendo que se drogar para dar conta de fazer sexo com uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de gente todo dia. Porque receberam oferta de quê? De emprego, chegaram lá, qual era o emprego? Fazer sexo com um monte de desconhecido, ser tratado como que escória. Então, fica ligado. Então vai ter hora que o desejo ele pode fluir? Pode. Homem e mulher num casamento pode fluir? Pode. Todo tipo de desejo? Não acredito que todo tipo. Tem que ter limite também dentro o quê? De 4 paredes. Vocês estão entendendo? Agora, fora disso, o desejo ele não pode fluir, porque Deus construiu o desejo sexual para ser o quê? Liberado num ambiente de amor, de afeto, de honra, de proteção. O encontro de homem e mulher sexual pode gerar a próxima descendência. Então, maridos e mulheres têm essa permissão para deixarem o seu desejo que está aqui fluir? Sim. E como que flui? O desejo está aqui. Como que ele sai daqui e vem para cá? Mágica?
Não, fantasia. Nossa, irmã, então tem que colocar uma roupinha de enfermeira, de mecânico? Não, gente. Não é. É só você o quê? Pensar. Como será estar com essa pessoa? Isso é o quê? É você comunicar para o seu cérebro. Corpo, prepare-se, teremos sexo. Então, voltando para a história, vocês estão acompanhando o raciocínio? Vocês não imaginavam que a história fosse tomar esse rumo, né? Eu tenho mais algum tempo? Vocês estão dando conta do recado, gente? Está quente o negócio, né? Mas quente com Deus, amém? Não com a carne nem com o diabo, amém? Pois bem, o desejo está aqui. Sai daqui de que jeito? Com a mulher de Potifar, o que ela fez? Olhou, gostou, fantasiou. Quero esse homem, deite-se comigo. Ela pecou, porque ela não tinha permissão de ter esse tipo de pensamento com outro homem sem ser o dela. Ela pecou. Ainda que não tivesse caído fisicamente, mas ela pecou. Presta atenção, gente, volta aqui. Muito é falado a respeito de pureza e santidade, mas pouco é explicado do como viver pureza e santidade. Eu estou te dando as dicas, segundo a palavra de Deus. Então fica atento porque Deus está tentando te falar. Deus está tentando te livrar de quedas futuras. Aceita o cuidado de Deus pela sua vida, amém? Pois bem, tratando aquela mesma história, José provavelmente teve desejo por ela. O que vocês acham? Eu acho que teve, gente. Eu acho que a mulher estava pronta para o crime. Na hora que ele viu que ela estava pronta, não sei nem se ela estava usando roupa. O que eu sei é que ele falou o quê? Se eu ficar mais um minutinho aqui, o bicho vai pegar. Então eu vou o quê? Vazar. Fugir. O que ele fez? Quando ele notou que o desejo dele, presta atenção a figura aqui, o desejo sendo disparado é assim, ó, acordou. É igual você chegar num bebê, num berço com uma criança dormindo. Os estímulos sexuais, eles fazem isso. Ele foi cantado por uma mulher provavelmente interessante, não sei. Mas no mínimo bem cuidada, né? Tem uma amiga que fala, não tem mulher feia, o que tem é mulher pobre. Olha que maldade. Então ali uma mulher que provavelmente estava alinhada, danada, né? Hidratada, perfumada, enfim. Uma mulher bem tratada. Resultado, é como se tivesse chacoalhado o berço. Chacoalha o berço de uma criança dormindo, o que acontece? Ela acorda, agora ela quer o quê? Brincar. Brinca com o seu desejo. Como que você pode brincar com o seu desejo? Homens, como que os homens podem brincar com o desejo? Não é olhar e ver uma mulher interessante. É olhar e imaginar como essa mulher interessante é sem roupa. Brincou com o desejo. Como que uma mulher pode brincar com o seu desejo? A mulher brinca um pouquinho diferente. Enquanto o homem brinca de que jeito? Normalmente, isso não é regra, mas normalmente. Brinca como? Como é essa mulher sem roupa e comigo? Mulher costuma brincar como? Como é esse homem com a roupa melhor? Você já reparou que uma das primeiras coisas que a sua namorada te dá? Tá vendo? Uma das primeiras coisas que namorada, noiva e esposa dão para os seus digníssimos: roupa. Aí você se ofende, meu amigo, você não está entendendo. Ela está visualizando a cena, para ver se vale a pena tirar a sua roupa. Você já reparou? Isso é um padrão em todo lugar, é isso. Ela fica imaginando, nossa, bonitinho, mas como seria ele com uma roupa melhor? Dá um trato, cabelo, barba, ela monta o indivíduo, para achar que vale a pena. Então, homens e mulheres diferem, na grande maioria. Os homens bombardeados aqui, presta atenção, gente. Os homens bombardeados aqui. E as mulheres muitas vezes bombardeadas onde? Aqui. Por isso, mulherada, que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente anda o quê? Ouvindo. Sabe aquele capítulo da novela que você não perde? Aquilo ali é terrível para você começar a fantasiar com lixo. Então é uma vergonha a gente ser estimulado por novela, por Big Brother, por lixo produzido pela mídia.
brincando com o nosso desejo, como se aquilo não tivesse poder sobre nós. E o que é pior, essa é a hora que marido e mulher estão o quê? Enfeitiçados por um capítulo lixo de novela, e os filhos estão filmando vocês. Ai do menino que interromper a sua concentração. É amaldiçoado no nome de Jesus. Cala a boca, desgraçado. O único momento que eu tenho de lazer seria o único momento que talvez seu filho e sua filha tem você. E nem aí eles têm. Aí a gente não quer que os pecados sexuais, que os desvios de conduta aconteçam nas próximas gerações. Como? Não tem quem os discipule. Não é tarefa da escola discipular. Não deveria ser tarefa da igreja, é tarefa de pai e mãe. Pai e mãe, que sabe o que significa ser homem, mulher, sabe o que significa ser marido, ser esposa, pai. Você está entendendo? Então, gente, vamos acordar para aquilo que Deus está querendo nos falar. Desejo, quanto mais velhos a gente vai se tornando, quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai se dando conta que a gente tem um desejo. Deixa eu fazer um alerta para você. Quando, em média, é para a gente entrar em contato com o nosso desejo sexual, a vontade de ser um com alguém? Deixa eu te perguntar, é na infância? Então, uma criança daquela ali, ele tem quantos anos? 3 anos. Meu filho tem 3 anos. Criança com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, com desejo. Isso é uma denúncia, tá? De quê? Abuso. Criança com desejo é criança que foi, vou usar isso aqui. Criança com desejo é criança que foi, posso usar? Aberta antes da hora. Aí ela fica assim. Pior do que o abuso acontecer, e abuso não é só alguém tocar errado. Abuso também é não tocar certo. Então, de repente, você nunca abraçou seu filho com medo de abusar. Mas você nunca abraçou seu filho para demonstrar o quanto que ele é amado. A criança está o quê? Escassa de afeto do mesmo jeito. Então, quando ela é cantada por alguém, ela se rende. E o que é pior, ela vai achar que foi culpa dela. Por isso que é muito triste quando você vê o caso de abuso em crianças e adolescentes. Então, o problema não é só isso acontecer. O problema é que quando acontece, Tamar passou por isso. Ela foi violentada, abriram Tamar antes da hora, à força, deve ter doído horrores. Não fecharam. Tamar vai para a casa de Absalão aberta, exposta. Então, criança não é para entrar em contato com desejo. Se seu filho está brincando de sexo, sua filha está brincando de sexo, alguma coisa está fora do padrão de normalidade. Tá certo? Criança não é para brincar de ver mulher pelada, homem pelado, gente fazendo sexo, pais fazendo sexo, brincadeiras eróticas. Menino não precisa de revista pornográfica para virar homem, precisa de exemplo. Menina não precisa de revista pornográfica, precisa de exemplo. Pornografia é lixo, é um estupro nas emoções e no desejo das crianças. E os seus filhos estão filmando, tá certo? Então o desejo é para a gente acessar quando? A partir da adolescência. Então durante a infância, o que é para acontecer? Essa criança ficar convicta de quem ela é como ser humano e do quanto ela vale. Firma identidade na infância. Agora você observa, cada vez mais as crianças passam tempo com os pais ou na escola? Na escola. Passam tempo com os pais ou com as babás? É ou não é? Passa um tempo com o pai ou com um monte de mulher? Hã? Aí você não entende por que você vai encontrar uma geração de meninos totalmente afeminados. É porque nasceu gay e ninguém nasce gay. É porque recebe uma overdose de estímulo feminino. É a mãe, se não é a mãe, é a babá, se não é a babá, é a avó, se não é a avó, é a tia, se não for todo mundo. Mãe, babá, avó, tia, madrinha, vizinha, sobrinha, prima, cachorra, mulherada.
O menino está recebendo overdose de estímulo feminino. Eu te pergunto, ele vai querer saber de mulher quando ele acessar o desejo dele? Não, ele vai querer saber daquilo que ele não tem. O que ele não tem? Figura masculina. Então, na infância, pais, prestem atenção no nome de Jesus. Pais, na infância, o seu filho quer a sua presença. Por isso que ele chora se você não dá tempo para ele, por isso que ele chora quando você quer mais saber, ou às vezes quer saber só de ministério, ou só quer saber de televisão, só quer saber de futebol, só quer saber de trabalho. Seu filho na infância vai querer, pai, eu quero você. Só que se o seu filho não tiver você, emocionalmente ele está exposto. Então ele vai entrar na adolescência, sabe aquele pai que ele queria? Ele não quer mais. Ele vai passar por uma transformação chamada o quê? Explosão hormonal, no português claro. Então esse menino uma hora cresce. E na adolescência ele vai receber uma injeção de hormônio sexual. Por isso que era para ele ter convicção de quem ele é, do quanto ele vale. Mas não tem, porque ninguém deu atenção o suficiente, deu coisas, mas não deu atenção. Então o menino vai para a adolescência como? Exposto, certo? Com o quê? Com essa coisa mal digerida. Não sou tão amado assim. Ah, se eu tivesse o meu pai. Ah, se eu tivesse minha mãe. Tive, não tive. Então eu vou com essa vontade para a adolescência, que agora recebe uma injeção de hormônio. Então essa vontade que eu tinha do meu pai, agora eu tenho essa vontade por um homem. Por isso que o seu filho pode se apaixonar pelo professor da escola. Por quê? Porque ele erotizou a sua falta. Por isso que a sua filha pode se apaixonar pela melhor amiga. Porque ela o quê? Erotizou a falta. Eu estou simplificando, mas vocês estão compreendendo? Para você ver como é importante a gente não só casar e fazer filho, mas a gente aprender quem a gente é, para a gente reproduzir isso com saúde na próxima geração. Então, mais do que a gente descobrir que tem desejo, a gente entender que o nosso desejo está aqui. E como que ele sai daqui? Se a gente brincar com ele, se a gente deixá-lo livre. Então as pessoas que têm compromisso com Deus, assim como José teve, não fingem que não tem desejo. Os religiosos fazem isso, por isso que eles pecam demais sexualmente. Você observa que quanto mais tem o quê? Rigidez, mais você vai encontrar o quê? Imoralidade. Os maiores escândalos sexuais provavelmente vêm das pessoas mais moralistas. Por quê? Porque excesso de moralismo não é sinal de santidade. Recebe isso? Então veja bem, é a verdade que liberta. Não é a repressão. Não é fazer de conta que eu não estou sentindo. Mas é reconhecer. Sou casada com Diniz. Meu marido se chama Diniz. Tem uma aliança, sou casada com ele. Significa que Diniz não vai ter atração por mais nenhuma outra mulher? Não. Significa que André não vai ter atração por mais nenhum outro homem? Não, porque o desejo nosso, ele está aqui. Várias pessoas podem o quê? Disparar esse desejo. Cabe a mim fazer uma escolha. Tenho permissão em Deus para fluir o meu desejo, ou ele fluir o desejo dele com outra pessoa, senão nós dois? Não. Então essa é a hora que eu tenho que o quê? Recuar. José fez isso. Na hora que ele viu que aquela mulher mexia com ele, o que ele fez? Não tenho permissão em Deus. Por isso que ele coloca o nome de Deus na história. Ele fala, eu não vou pecar, não é contra Potifar, é contra Deus. Deus não me deu permissão para dar vazão ao meu desejo por ela. Então eu recuo, ainda que eu fique preso. Na verdade eu acho que aquela prisão era a proteção de José contra, inclusive, a mulher do Potifar. Ele está protegido, ali ela não pode chegar. E depois Deus o quê? Refaz a história dele. Mas você observa que Aminon teve o quê? Desejo por Tamar. Ela não teve desejo por ele, mas ele teve por ela. O que ele fez? Violentou. Certo? Então você observa que a primeira ajuda que a gente precisa, gente, e eu quero fechar com isso aqui, é clamar pela proteção de Deus para a gente aprender a cuidar do quê? Do nosso desejo. Porque o desejo está aqui. Se eu brinco com o limite, ele vai seguir o curso dele. Então nós temos alguns adolescentes. Temos solteiros aqui? Levanta a mão quem é solteiro. Não precisa ter vergonha não de ser solteiro. Você não está em pecado por ser solteiro não? Levanta a mão. Aí, até apareceu mais solteiro, ó. Então veja bem, o que os solteiros vacilam? Eu tenho muita compaixão dos solteiros,
Porque eles ouvem tem uma fala que solteiro costuma odiar. Algum desses solteiros quer casar? Quem quer casar? Só meia dúzia? Me corrija. A frase que o solteiro mais odeia: espera no Senhor. Especialmente se foi um casado que falou, né? É ou não é? Fala, eu estou mentindo? Você quer irritar um solteiro e falar para ele assim, num sábado à noite: espera no Senhor. Aquele solteiro, ele quer arrancar sua cabeça fora. Ele não fala, mas ele pensa: desgraçada, casadinha, né, beijando na boca, e eu aqui nessa secura, não é verdade? Falando para eu esperar. Desgraçada. É ou não é? Pois bem, o solteiro, ele tem que entender: o desejo de você está aí. Aí muito solteiro, ele faz a seguinte oração: Deus, arranca de mim o meu desejo no nome de Jesus Cristo. Não quero mais pensar naquilo. Arranca de mim esse desejo, me faz eunuco até o casamento. Ele acha que Deus vai o quê? Remover o desejo. Deixa eu te responder. Ele não vai remover o desejo. Porque esse desejo que Deus te deu foi um presente, para a sua alegria ser completa. O seu trabalho não é falar para Deus: Deus, pega esse presente de volta porque eu não quero. Ele quer que você saiba cuidar desse presente. Por isso que mais do que fazer de conta de que eu não estou sentindo nada, é você reconhecer o que? Deus, eu estou com uma tremenda de uma vontade de fazer sexo, eu estou com vontade de beijar, eu estou com vontade de abraçar, eu estou com vontade, mas Deus, eu não quero pecar contra o Senhor. Então eu quero que o Senhor me dê graça agora para eu cuidar desse desejo. Você recebe isso, solteiro, no seu coração? Não vem querer impressionar Deus com santidade. Clame a Deus pela santidade dele na sua vida. Reconheça que tem dias que você está louco para chutar o pau da barraca, mas que Deus, Ele pode o quê? Ter misericórdia de você e falar assim: filha, eu estou aqui com você. Você não precisa entrar no site pornô. Filha, eu estou aqui com você, você não precisa se masturbar não. Filho, eu estou aqui com você, você não tem que cair com essa garota de programa, você não tem que fantasiar com esse tipo de coisa. Filho, eu estou aqui com você. Deus entende de desejo, tá? Foi invenção dele, lembra disso. Então Ele quer te dar graça. Isso não vale só para solteiro, vale para casados também. Mas queria falar diretamente para os solteiros. Porque se você não chamar um poder maior, a tendência é que você queira dominar esse desejo. E aí a briga vai ser feia, tá? E provavelmente você vai perder. Maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que acha que vai segurar o próprio desejo. Clama um poder maior, o de Deus. Então tem muita gente que cai, você sabe por quê? Porque fala assim para Jesus: Jesus, o bicho está pegando. Sai do banheiro, porque o senhor é virgem, o senhor não vai entender. Depois a gente conversa. Jesus, sai daqui do quarto, porque eu estou vendo uma coisa aqui na internet, o senhor não vai dar conta porque o senhor é virgem. O senhor é espírito, o senhor não entende as coisas aqui do corpo. Corta essa. Deus entende de tudo a nosso respeito e se compadece de nós. Resolveu todas as nossas lutas na cruz. Está consumado. Mas eu quero terminar com isso aqui, gente. Se você não cuidar de desejo, quer seja casado ou solteiro, casada ou solteira, divorciado ou viúvo, não importa. Se você brincar com aquilo que dispara o seu desejo, o desejo ele vai seguir o seu curso, e o próximo passo vai ser ele sair daqui e tomar conta do resto. Por isso que o menino vai ter o quê? O homem vai ter excitação, vai ter ereção, vai ter o quê? Mudança em todo o corpo dele. Por isso que a mulher vai sentir o quê? Lubrificação. O coração dispara, arrepia, isso o quê? Excitação. Por isso que se você vê cena de filme que você não devia ver, você se excita. Você pensar o que você não devia, você se excita. Você tocar ou ser tocado de uma forma que não devia, você se excita. Porque saiu daqui e seguiu o curso. O corpo está o quê? Se preparando para sexo. Só que com isso aumenta o prazer. E quando aumenta o prazer, a tendência nossa é falar o quê? Não, já estou no inferno, né? Vou abraçar o capeta? Vou desperdiçar pecado? Pecar com dignidade agora, não é verdade?
O nome disso é racionalização, malandragem, gambiarra. Lembra, os trapaceiros não herdam o reino de Deus. Entendeu? Então essa é a hora que eu tenho que falar, olha, o prazer está aumentando, mas não é porque está aumentando que é Deus. O homem costuma achar, ó, mexeu aqui, então é Deus, é um sinal. Não, é sinal que você está excitado, mais nada. Mais nada, mulher sentiu uma palpitação, não é Deus. Que Deus o quê? É desejo, é excitação. Tem permissão em Deus para deixar fluir? Não tem, então recua. Sozinho não vai conseguir, clama a Deus. Tá certo? E aí, se você der vazão à excitação, o próximo passo vai ser o quê? O ponto máximo do desejo, da excitação, chamado o quê? Clímax, que é onde você vai ter orgasmo. Seja com pornografia, com prostituição, com adultério, fornicação, não importa. Com homem, com mulher, com criança, com objeto, não importa. O corpo sendo bem tocado vai responder. Se acabasse no clímax, ainda vai. Sabe quanto tempo dura isso aí? Segundos. Por esses segundos de prazer, nós somos capazes de quê, hein? Contado no relógio, não passa de 20, 30 segundos. Passa. Se acabasse, ainda vai, mas acaba na quarta fase, chamada o quê? Resolução. É a hora que o corpo relaxa, você volta para a terra completamente, e você fala, meu Deus, caí de novo. Traí. Adulterei. Me masturbei. Perdi minha virgindade. Transei com meu namorado. Cara, o que eu fui fazer? A sensação é de quê? Nojo, medo, culpa. A mesma coisa que Adão sentiu quando caiu lá em Gênesis 3. Mas a história não precisa ficar aí. Eu não preciso passar por isso. E se eu passar, eu posso o quê? Clamar o perdão de Deus e pedir, me ajuda a não repetir isso. Eu queria terminar com a gente fazendo uma oração. Deus, ajuda a gente a cuidar do nosso desejo. Olha só, talvez você já tenha orado a respeito de todas as áreas na sua vida, menos a respeito do seu desejo. Eu queria te desafiar a fazer isso hoje. Muitas coisas foram faladas, mas pelo menos a respeito do seu desejo, eu queria que a gente colocasse diante de Deus. De clamar a misericórdia de Deus e falar, Deus, olha, sozinho eu não dou conta, sozinho eu não dou conta. Vi na Bíblia que teve homem de Deus que caiu porque não sabia lidar com o desejo. Mas também vi homem de Deus que não caiu porque clamou ajuda ao Senhor. Eu quero ter esse fim. Como alguém que foge na hora certa, que coloca o limite na hora certa. Eu não quero ser aquele que acaba com a vida de uma Tamar, que é, assassinado por um irmão que ficou com raiva. Eu quero ser alguém que é responsável pelo próprio desejo. E aí eu quero que com isso, gente, vocês entendam a responsabilidade que a gente tem. Porque você, observando o seu desejo, você vai observar o desejo do outro também. Especialmente as famílias aqui representadas. Então, se a gente puder fazer essa oração em família, acho que seria muito legal se alguém tiver com família completa ou parcial aqui. Pode ser? Temos famílias aqui? Eu queria que vocês, que os pais assumissem a responsabilidade de falar, olha, eu não quero que as serpentes invadam a nossa família. Tá certo? De repente tem meninos que estão sem seus pais, sem seus parentes. Então se juntem, amigos, mas eu queria que a gente fizesse essa oração hoje em grupo. De repente vai ter um monte de meninos sem pai ou sem mãe, sem avô, sem avó, sem algum parente. Eu queria sugerir que os líderes então cuidassem, fizessem essa oração. Então vamos fazer grupinhos. Vamos fazer grupinhos? Acho que pode ser uma experiência linda, tá? Talvez constrangedora para alguns, mas hoje esse gelo pode quebrar, gente. Então talvez seja a hora, inclusive, de conserto, tá? Não me espera começar a orar, não. Eu quero que a gente comece primeiro pedindo perdão uns aos outros. Faz grupinho, olha um para o outro, faz um círculo. Não olha para cá, para frente, que não tem nada demais aqui. Mas eu não queria que ninguém ficasse só. Adota alguém aí. Vamos ser cuidador um do outro. Acho que a primeira coisa é a gente pedir perdão uns para os outros. Olha, me perdoa.
por todas as vezes que eu não cuidei bem, por todas as vezes que eu não te perguntei como é que você estava, por todas as vezes que eu deixei passar batido, por todas as vezes que eu não fui sensível às suas lutas. Começa pedindo perdão. Começa reconhecendo que a gente, mesmo tentando acertar, a gente erra. Começa pedindo perdão pelo mau exemplo que talvez você tenha dado, que você tenha sido. Não só os pais fazerem, mas os filhos também. Pedir perdão uns aos outros. Falou, olha, eu quero hoje pedir perdão por qualquer vacilo que tenha acontecido até agora. Sabe, qualquer descuido de pornografia dentro de casa, de brincadeira, de falta de afeto, de falta de tempo. Eu quero pedir perdão, eu não quero que a nossa família se acabe como aconteceu com a família de Davi. E agora vamos clamar a Deus pela proteção de todos nós. Deus, vamos pedir para Deus livrar as nossas famílias das serpentes. Toda infiltração através, sabe, da internet, toda infiltração através de falsa doutrina, de livros, sabe, que trazem mentiras e que estão discipulando as pessoas dentro de casa. Toda falta de oração, de cuidado, de limite. Vamos clamar pela proteção a Deus. Vamos pedir para que a presença de Deus venha para as nossas casas. Vamos pedir, sabe, para que se houve algum abuso, para que Deus traga à tona e que a gente peça ajuda a Deus para Ele desfazer o dano. Vamos dar voz àqueles que foram violentados nos seus direitos. Se algum menino ou menina, se algum adolescente ou adolescente, algum jovem ou jovem, um adulto ou alguma adulta, lembrar de alguma coisa, que saibam que em casa pode falar. E se de repente o abuso aconteceu dentro de casa, que na igreja pode falar. Procurar alguém de confiança e pedir ajuda, mas não vamos fazer de conta que as coisas ruins não aconteceram. Vamos reconhecer se aconteceu e clamar por ajuda. Vamos pedir a Deus para que Deus proteja os nossos relacionamentos contra toda infiltração de astúcia, de sagacidade, de maldade. E vamos agora uns com os outros clamar pela ajuda de Deus, para Ele nos ajudar a cuidar do nosso desejo, do que a gente tem visto, do que a gente tem ouvido, do que a gente tem vestido, do que a gente tem pensado, do que a gente tem acreditado, do que a gente tem fantasiado, da forma como a gente toca, da forma como a gente é tocado. Em nome de Jesus, Pai, que venha a sua proteção sobre todas as famílias aqui representadas, sobre todas as pessoas aqui, que nenhum se perca, Pai. A minha oração, eu quero interceder por todos sem exceção aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor desfaça os danos, que o Senhor quebre as mentiras, que o Senhor interrompa o ciclo de destruição, que os vacilos que foram cometidos não sejam mais, que os pecados praticados sejam perdoados, confessados, perdoados e abandonados em nome de Jesus. Que nós tenhamos homens puros, santos, irrepreensíveis, que sabem dos seus limites, que recuam quando devem. Que nós tenhamos aqui mulheres sábias, maduras, saudáveis, que recuam também quando devem recuar, que avançam quando devem avançar. Que nós tenhamos aqui filhos protegidos, discípulos protegidos, mentoreados, bem ensinados, Pai. Livra de nós a orfandade, Deus, o sentimento de abandono e de rejeição, a dor de não ter sido protegido, de não ter sido importante, de não ter sido acolhido. Livra de nós, Deus, a ausência de afeto. Enche o nosso cálice com seu afeto, Deus. Usa a sua igreja, Deus, para distribuir afeto, bondade, generosidade, justiça, Deus.
Em nome de Jesus, que os direitos que foram, Deus, deturpados, corrompidos, desrespeitados, venham ser restituídos, Deus. Que todos aqueles que se viam como vítimas, venham se ver agora como acolhidos, como filhos. Que todos aqueles que se sentem como preteridos, Deus, que venham se sentir agora, se lembrar que são irmãos de Jesus Cristo, que são co-herdeiros em Cristo, de todas as coisas. Pai, nós não somos mais órfãos, nós fomos enxertados na sua família. O sangue de Jesus está sobre nós. Nós temos livre acesso ao Senhor. As coisas velhas, elas podem passar, e o Senhor pode fazer tudo novo. Então eu quero orar pelos casamentos aqui, Pai. Abençoa os casais. Abençoa, Pai, tudo aquilo que tiver árido, estéril, seco, viciado, monótono, que o Senhor traga um renovo, a começar pelo perdão, pelo cuidado, pelos bons pensamentos, por fantasias, Deus, realmente saudáveis uns com os outros, e não mais com pessoas, através do adultério, Deus. Eu quero pedir para que os filhos tenham liberdade com os seus pais. Quero pedir para que os seus pais, que os pais aqui deem liberdade para os seus filhos falarem o que pensam e sentem. E que eles encontrem nos pais o refúgio, não nas bocas de fumo, não na internet, não na escola, não no grupo, mas primeiro nos seus pais, nos seus líderes. Em nome de Jesus, eu quero pedir pelos adolescentes, quero pedir pelas crianças, livra-os dos abusos em nome de Jesus, Deus. Proteja-os, Pai. Livra-os daquilo que Tamar passou, Senhor. Livra-os dos estupros, das overdoses, Deus. Livra-os, Deus, do ocultismo, livra-os do engano. Livra-os da marginalidade, sabe, Deus, da violência. Eu quero pedir por uma geração que seja resgatada pelo Senhor, blindada pelo Senhor, mas totalmente quebrantada pelo Senhor, sensível à dor do outro. Livra as crianças, Deus, livra os crimes sexuais de serem praticados por todos nós, Deus. Livra-nos dessa malignidade, Deus. Nós clamamos ao Todo-Poderoso, que ama a família, que ama as pessoas. Proteja-nos, Pai. Proteja os nossos descendentes, proteja os nossos relacionamentos. Quero pedir, Pai, que haja diálogo, que a gente tenha com quem conversar, que não apareça só serpente, Jonadab, para nos dar conselho, mas que apareçam os homens e mulheres de Deus para nos aconselhar. Em nome de Jesus, que a sua igreja venha cumprir com o seu papel de discipular as nações, de discipular as pessoas, de trazer a ordenança do Senhor para todas as áreas. Livra de nós a negligência e omissão, Deus. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade de cuidarmos de nós e uns dos outros, antes que Jonadab apareça. Em nome de Jesus. Dá um delicioso abraço. Não deixa ninguém, tá? Sair daqui sem ser tocado afetivamente, em nome de Jesus. Tu és a direção, o sol amigo.